We're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Let those refuse to sing who never knew our God, but children of the heavenly King, and but children of the heavenly King, and may speak their joys abroad, may speak their joys abroad. For we're marching to hallelujah, the beautiful, beautiful Zion. Oh, we're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Get your handkerchief out. Somebody might have said, Moses, where are you going? Pode ser que alguém lhe tenha dito, Moisés, aonde vai? He said, I'm going down to Egypt to take over. Disse, vou para o Egito para tomar controle. When he couldn't do it with an army, how's he going to do it with a crooked stick? Quando ele não conseguiria fazer isso com um exército, como ia fazê-lo com uma vara torta? Oh, man, you've lost your mind. You're out of your head. Oh, meu caro, você perdeu o juízo, você endoideceu. It was a one-man invasion. Foi uma invasão de um homem. But the thing of it was, he did it. Amen. Because that it was a word of the Lord. Mas o negócio foi que ele conseguiu, porque foi a palavra do Senhor. And Moses was determined, no matter what his odds was, God was with him, and he's worth more than all the odds. E Moisés estava decidido. Não importava quais fossem suas desvantagens, Deus estava com ele, e ele valia mais que todas as desvantagens. Men and women could only think that tonight, that the word of the Lord is truth. There's nothing else. Se homens e mulheres tão somente pudessem pensar que hoje à noite, que a palavra do Senhor é verdade, não há nada mais. All eternity hinges on the word. Toda a eternidade depende da palavra. Not one word, Jesus said, will fail. Heavens and earth will, but it won't. Nenhuma palavra, Jesus disse, falhará. Os céus e a terra falharão, mas ela não. Moses went down, Moisés foi para lá. and he was very persistent when he threw down his rod and it turned into a serpent. E ele foi muito persistente quando lançou sua vara no chão e ela se transformou em serpente. Then he found impersonators Então ele encontrou imitadores. that still lingers along the path of God. Someone to try to impersonate something. Isso ainda existe no caminho de Deus. Alguém que tenta imitar alguma coisa. And the impersonators come up to make a show out of it. Threw down their rods. E os imitadores vieram fazer um show com isso. Lançaram suas varas no chão. Moses knowed who he had talked to. Moisés sabia com quem havia falado. He would know who he had believed, and he was persuaded that he is able to keep that which he committed to him against the hour. Ele sabia em quem havia crido e estava persuadido que ele era poderoso para guardar aquilo que havia prometido a ele até aquela hora. Moses stood still. Moisés ficou quieto. Then the serpent of Moses eat up the serpent of the magicians. Então a serpente de Moisés comeu a serpente dos mágicos. And we're taught that that same thing will repeat again, maybe not in the same manner, but it'll repeat again in the last days. Esse nos ensina que a mesma coisa se repetirá, talvez não da mesma maneira,
mas se repetirá nos últimos dias. For as Jambres and Jannes withstood Moses, so will they resist the truth. Pois como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim eles resistirão à verdade. Moses was persistent, for he had an achievement with "Thus saith the Lord" behind it. I'll be with you. Moisés foi persistente, pois tinha algo para realizar com o "Assim diz o Senhor" para apoiar isso. Eu estarei contigo. David, standing before Saul one day, Davi, que se encontrava ante Saul um dia, and he heard a Goliath come out over on the hill, a great giant that had 14-inch fingers. e ele ficou sabendo que Golias tinha aparecido na colina, grande gigante que tinha dedos de 14 polegadas. And a great spear in his hand the size of a weaver's needle, probably 20 or 30 feet. Big spear on the end of it, or a tip of brass. E uma grande lança na mão do tamanho de uma agulha de tecelão, provavelmente de 20 ou 30 pés, grande ponta de lança nela, ou ponta bronze. Just imagine what that man's head would have been. Been the size of a tub, with a big 2-inch thick helmet over the top of it and brass all covered up. Imagine só como teria sido a cabeça desse homem. Teria sido do tamanho de uma tina, com grande capacete nela de 2 polegadas de espessura e de bronze, toda coberta. And he's making a challenge against the armies of God. And he said it in the presence of David. E ele desafiava os exércitos de Deus. Ele fez isso na presença de Davi. And David was a little ruddy man. Little fellow probably stoop-shouldered. E Davi era homem pequeno, ruivo, rapaz pequeno, provavelmente de ombros caídos. The Bible said he was ruddy, little fella. A Bíblia disse que ele era ruivo, rapaz pequeno, Never had no training in dueling with spears and things. nunca recebeu treinamento em duelo com lanças e coisas assim. But he had been keeping sheep out on the backside of the desert. And a lion come in and got one of his lambs, and he went after him and slew him with a slingshot. Mas ele andava cuidando de ovelhas no deserto adentro. E leão veio e pegou dos seus cordeiros, e ele saiu atrás dele e o matou com uma funda. We find a bear tried the same thing, and David overcome him. Vemos que urso tentou fazer a mesma coisa e Davi o dominou. And then David said, will you stand and let that uncircumcised Philistine defy the armies of the living God? E então Davi disse, vocês ficam aí e deixam aquele filisteu incircunciso desafiar os exércitos do Deus vivo? He shamed his brothers while they said he was naughty and he come out to see the battle. Ele envergonhou os seus irmãos, enquanto diziam que era mal comportado. Ele tinha ido lá para ver a batalha. Yet there was something in David that he knew that he was more than a conqueror. No entanto, havia algo em Davi, que ele sabia que era mais do que vencedor. So he said, if you're afraid to fight him, I'll go fight him. Então ele disse, se estão com medo de lutar com ele, eu vou lutar com ele. Saul, this coming to the general, Saul, and he put his armor up on him and it wouldn't fit him. Saul, vindo ao general Saul, e ele colocou sua armadura nele, e não serviu nele. He found out that his ecclesiastical vest didn't fit a man of God. Ele descobriu que sua veste eclesiástica não servia no homem de Deus. And the thing he didn't know what to do. E essa coisa não serviu. Ele não sabia o que fazer. This, I've never proved this. I know nothing about these bachelors of art and so forth. Nunca experimentei isto. Nada sei quanto a estes. Bacharel de arte e assim por diante. Take the thing off of me and let me go in the way that God give me deliverance. Let me go with a slingshot. Tire essa coisa de mim e deixe-me ir da maneira que Deus me deu libertação. Deixe-me ir com uma funda. While they said he's a warrior from his youth and you're nothing but a youth. Ora, disseram, ele é guerreiro desde a mocidade dele, e você não passa de jovem. He said, I'm more than a match for him. Let me go. Ele disse, sou mais que adversário para ele. Deixe-me ir. And no matter how big the giant looked and how unreal it seemed to be, David was persistent. That uncircumcised Philistine wasn't going to defy the armies of the living God that he represented. E não importava quão grande gigante parecesse e quão irreal parecesse ser, Davi foi persistente de que aquele filisteu incircunciso
não ia desafiar os exércitos do Deus vivo que ele representava. Oh, if we had more Davids in this army, Oh, se tivéssemos mais Davis neste exército! we had more men who would stand and be persistent, perseverant in the faith that was once delivered to the saints. Se tivéssemos mais homens que tomassem uma posição e fossem persistentes, perseverantes na fé que foi uma vez dada aos santos. Samson, another man, very perseverant. Sansão, outro homem muito perseverante. He was born a Nazarite birth. Ele teve o nascimento nazareno. A Nazarite means separated to the Word. Nazareno significa separado para a palavra. What a nice thing it would be tonight if all Christians would be Nazarites to the Lord. Que ótima coisa seria se hoje à noite todos os cristãos fossem nazarenos para o Senhor. Separated not to creeds, but to the Word. Separados não para credos, mas para a palavra. Christ is that Word. Separated to the Word. Cristo é essa palavra. Separados para a palavra. He had 7 locks of hair that hung down his back, which was a sign that he was separated. Ele tinha 7 cachos de cabelo que batiam nas costas, que era o sinal de que ele era separado. And then one day he was met out on the plains without anything in his hand to fight with by 1,000 Philistines. Então, dia, 1000 filisteus encontraram-no na planície, sem nada na mão com que lutar. Those Philistines were men like a brass wall. Aqueles filisteus eram homens como uma parede de bronze. Great heavy helmets over their heads, great armors up in front of them and shields, bucklers and so forth on to dodge any bullet. Grandes e pesados capacetes na cabeça, grandes armaduras na frente deles, e de escudos, broquéis e assim por diante, para se desviarem de qualquer bala. Probably the helmet being an inch thick upon their heads. Provavelmente os capacetes eram de 1 polegada de espessura na cabeça deles. Samson had nothing, but he still could feel that the promise that God made him was still hanging on his head. Sansão não tinha nada, mas ainda podia sentir que a promessa de Deus lhe fizera ainda estava pendurada na sua cabeça. He could still feel the anointing, in other words. Ele ainda podia sentir a unção, em outras palavras. He knew that God was with him, for he felt them locks hanging down around his shoulders. Ele sabia que Deus estava com ele, pois sentiu aqueles cachos que batiam em seus ombros. He grabbed what was in his could find, and it was a jawbone of a mule. Ele agarrou o que estava em seu podia encontrar e foi a queixada de uma mula. And he stood with that in his hand and was persistent that it wouldn't be the jawbone or his own arm, but it would be the power of the Lord. Ele se encontrou com isso em sua mão e ficou persistente de que não seria a queixada ou seu próprio braço, mas seria o poder do Senhor. And the power of the Lord came upon him, and he beat with that jawbone 1,000 Philistines. E o poder do Senhor desceu sobre ele e derrotou com aquela queixada 1000 filisteus. How did he do it? Como ele fez isso? That old brittle desert soap jawbone, you'd hit it against a rock, it would fly to pieces. Aquela velha queixada frágil que se encontrava no deserto havia muito. Se você a batesse numa pedra, voaria pedaços dela. And up on the helmets, it was on those Philistines which hung down and big leaves stuck up on the sides as it went over the shoulders, inch thick and brass. E nos capacetes que estavam naqueles filisteus que desciam, e grandes folhas grudadas dos lados ao bater no ombro, 1 polegada de espessura e bronze. He stood with his jawbone and beat down 1,000. Ele ficou com sua queixada e abateu 1000. It said the Spirit of the Lord came upon him. He was persistent. Disse, o Espírito do Senhor desceu sobre ele. Ele foi persistente. One day a lion ran out after him and he had nothing in his hand. Dia leão correu atrás dele e não tinha nada na mão. But the Spirit of the Lord came upon him. His locks still hung on his shoulder. He rent the lion with his hand. Mas o Espírito do Senhor desceu sobre ele. Seus cachos ainda se encontravam sobre seus ombros.
ele arrebentou o leão com suas mãos. He was very persistent because he knew that God's promise is with him. Ele foi bem persistente porque sabia que a promessa de Deus estava com ele. He was able to achieve anything, for God's promise was with him to deliver. Ele podia realizar qualquer coisa, pois a promessa de Deus estava com ele para libertar. John was so sure, John the Baptist, when he was born, he knew he was to be the one after he got old enough to understand, about 9 years old. João tinha tanta certeza. João Batista, quando ele nasceu, ele sabia que era para ser a personagem depois que chegou à idade suficiente de entender, uns 9 anos de idade. His father was a priest. Usually they follow the line of the father. Seu pai era um sacerdote. Normalmente seguem a linha do pai. But he didn't go down to the schools and seminaries, for he knew his job was too important. He was to announce the Messiah. Mas ele não frequentou escolas e seminários, pois sabia que seu trabalho era importante demais. Era para ele anunciar o Messias. We know that the angel had said so. Sabemos que o anjo havia dito que sim. He knew that he was represented in the Scripture, the voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord. Ele sabia que estava representado na Escritura, a voz do que clama no deserto, prepara o caminho do Senhor. He knew also that Malachi, 400 years before, had said, behold, I send my messenger before my face. Ele sabia também que Malaquias, 400 anos antes, havia dito, eis que envio meu mensageiro diante da minha face. After being into the wilderness where he got his schooling from God, not from some theological seminary as his father was, come from. Depois de estar no deserto onde ele recebeu sua instrução de Deus, não de algum seminário teológico como o lugar de onde seu pai veio. But he had an important job. He had to announce the Messiah. And he had to know what kind of a sign would be following the Messiah. Mas ele tinha um trabalho importante. Ele tinha que anunciar o Messias e tinha que saber que tipo de sinal seguiria o Messias. Then he noticed one day he was standing preaching to the people. He said, there's one standing among you now who you know not, whose shoes I'm not worthy to unlatch. He'll baptize you with the Holy Ghost and fire. Então ele notou um dia, ele estava em pé pregando para o povo, ele disse, há um que se encontra entre vós agora, o qual não conheceis, cujas sandálias não sou digno de desatar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. He was so positive of his position. He was so positive of his ministry. He said, he's standing here somewhere now among you. Ele tinha tanta certeza da sua posição, ele tinha tanta certeza do seu ministério que ele disse, ele se encontra aqui em algum lugar agora entre vós. He wasn't afraid to say it in the face of Pharisees and Sadducees and soldiers and whatever more it was. Ele não teve medo de dizer isso diante dos fariseus e saduceus e dos soldados e o que quer que fossem. Some of them had looked for him for thousands of years, but he said, he's standing among you. Alguns desses o haviam esperado por milhares de anos, mas ele disse, ele encontra-se entre vós. Nobody could take it away from him. He was persistent. Ninguém podia tirar isso dele. Ele foi persistente. He was perseverant in the face of all. Ele foi perseverante diante de tudo. Yes, this little Greek woman no doubt had heard of him. Heard of Jesus, the great revival. Sim, esta pequena mulher grega, sem dúvida que havia ouvido falar dele, ouvido falar de Jesus, o grande reavivamento. A young prophet coming up in Galilee from Nazareth and was showing great signs and wonders. Jovem profeta que cresceu na Galiléia de Nazaré e mostrava grandes sinais e maravilhas. She had heard of him, and faith comes by hearing. Ela havia ouvido falar dele e a fé é pelo ouvir. This Seraphian woman, being a Greek, Esta mulher, Cirofenícia, sendo grega, faith finds sources that others don't see. a fé encontra fontes que outros não veem. When she heard, she believed. Quando ela ouviu falar, ela creu. She might have heard of a neighbor's girl being healed of epilepsy, which the child had, and we might have heard of this epileptic being healed. Ela pode ter ouvido falar da menina de um vizinho ser curada de epilepsia, o que essa criança tinha, e eles podem ter ouvido falar de certo epilético ser curado. So her daughter had need of healing, and she had heard Jesus could do it. De modo que a filha dela tinha necessidade de cura e ela ouviu falar que Jesus podia fazer isso. For he was God's Word made flesh.
pois ele era a palavra de Deus que se fez carne. St. John 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word was made flesh and dwelt among us, the same yesterday, today, and forever. São João 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, o mesmo ontem, hoje e eternamente. He was there to reveal the promises of God for His day. Ele estava lá para revelar as promessas de Deus para o dia dele. He's here tonight to vindicate and to reveal every promise that God made for this age. He's here to do it. Ele está aqui hoje à noite para vindicar e para revelar toda a promessa que Deus fez para esta era. Ele está aqui para fazer isso. He was in the days of the prophets. Ele estava nos dias dos profetas. He was in Moses. He was in David. He was in Elijah. He was in the rest of them to reveal God's promise of that age. Ele estava em Moisés, ele estava em Davi, ele estava em Elias, ele estava no resto deles para revelar a promessa de Deus daquela era. God allotted His Word to each age, and He sends a prophet, and the Word goes to the prophet and straightens it out. And that's exactly what He's done through all ages, and He's God and changes not. Deus atribuiu a sua palavra para cada era, e Ele envia um profeta, e a palavra vai para o profeta e a endireita. E é exatamente isso o que Ele tem feito no decorrer de todas as eras. E Ele é Deus e não muda. Jesus Christ is that prophet tonight that stands among us. Jesus Cristo é aquele profeta hoje à noite que se encontra entre nós. He is the one here in the form of the Holy Ghost who knows everything and can reveal anything that He desires to do. Ele é aquele que está aqui na forma do Espírito Santo, o qual conhece tudo e pode revelar qualquer coisa que ele deseje fazer. She believed this. No matter how much people didn't believe it, ela creu nisto, não importava o quanto o povo não cresce. faith finds a source that other people don't know anything about. A fé encontra uma fonte que o povo não sabe nada a respeito disso. When a man's got faith in God, he's got a hold of something that he can't explain it. It's something that he's got a hold of. Quando alguém tem fé em Deus, ele se apoderou de uma coisa que não consegue explicar. Isso é uma coisa que ele se apoderou disso. He cannot push it or shove it or pull it. It takes him. Ele não pode empurrá-la ou dar-lhe cotoveladas ou puxá-la. Necessita-se dele. That's the way faith is when a man really got faith in God. It finds that source that others don't see. É desse jeito que é a fé. Quando uma pessoa realmente tem fé em Deus, isso encontra aquela fonte que outros não veem. His word is a sword. A palavra dele é uma espada. The Bible said so. A Bíblia disse que sim. Won't reference that. It's Hebrews 4:12, as I got the text wrote down. Se você quiser referência para isso, está em Hebreus 4:12, pois estou com o texto anotado. The Bible said the word of God is sharper than a two-edged sword. A Bíblia disse, a palavra de Deus é mais penetrante que uma espada de dois gumes. This sword's got to be held by a hand of faith. A hand of theology won't do it. Esta espada tem que ser segurada por uma mão de fé. Uma mão de teologia não serve. It's got to take a hand of faith trained in spiritual things that knows God. Tem que tomar uma mão de fé treinada nas coisas espirituais que conheça a Deus. Again, might as well might say this, how do you believe that Jesus looked upon the audience and perceived their thoughts? Novamente direi, como direi isto? Como você crê que Jesus olhava na audiência e percebia os pensamentos deles? Because He was the Word. Porque ele era a palavra. Let's quote the rest of the word here. Sharper than a two-edged sword, a discerner of the thoughts and intents of the heart. Vamos citar o resto da palavra aqui. Mais penetrante que uma espada de dois gumes, apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. He was the Word. Ele era a palavra. That's the reason He could discern the thoughts that were in their heart. É por essa razão que ele podia discernir os pensamentos que estavam no coração deles. Last night, as we took, as it was in the days of Sodom, showed that man standing there eating the flesh of a calf, drinking the milk from the cow, eating butter and bread. Ontem à noite, como tomamos, como foi nos dias de Sodoma, mostrou aquele homem que se encontrava lá, comendo carne de bezerro, bebendo leite de vaca, comendo manteiga e pão. Standing there eating with clothes on like you and I, with his back turned to the tent. Encontrava-se lá comendo de roupa como eu e você,
de costas voltadas para a barraca, and perceive what Sarah was thinking about in the tent. No wonder Abraham called him Elohim, the all-sufficient one, the self-existing one. Elohim. e percebeu o que Sara estava pensando na barraca. Não é para menos que Abraão o chamou de Elohim, o todo-suficiente, o que existe por si próprio, Elohim. Jesus said, as it was in the days of Sodom, so shall it be at the returning of the Son of Man. It'll be the same thing. Jesus disse, como foi nos dias de Sodoma, assim será no retorno do Filho do Homem. Será a mesma coisa. In the days, you notice in Sodom there it said, in Luke 17:15, Nos dias, você notou, lá em Sodoma, disse em Lucas 17:15, it said that when the days of Sodom, so shall it be in the coming of the Son of Man, when the Son of Man is being revealed. disse que, quando os dias de Sodoma, assim também será na vinda do Filho do Homem, quando o Filho do Homem estiver se manifestando. In the days that the Son of Man is revealed like he was at Sodom, the same thing will be taking place. Nos dias que o Filho do Homem se manifestar, como ele fez em Sodoma, a mesma coisa acontecerá. We find out the fire's ready, the nations are ready, the advances has gone to their places, and every gift is set in order. Vemos que o fogo está pronto, as nações estão prontas, os evangelistas foram para os seus locais e todo dom está em ordem. No wonder we should be persistent. Amen. No wonder we should be perseverant. Não é para menos que deveríamos ser persistentes. Não é para menos que deveríamos ser perseverantes. We've got a goal to achieve for God. Let's call out the bride of Jesus Christ from all denominations, from all people, separated people for God. Temos um objetivo para realizarmos para Deus, que é chamar a noiva de Jesus Cristo de todas as denominações, de todos os povos, um povo separado para Deus. This Greek had heard these words. She believed it. Esta grega havia ouvido estas palavras. Ela creu nisso. She had many hindrances, but her faith didn't have any. Ela tinha muitos impedimentos, mas a fé dela não tinha nenhum. Faith knows no hindrance. A fé não conhece impedimentos. Her faith had no hindrance. She had, but her faith didn't have. A fé dela não tinha impedimentos. Ela tinha, mas sua fé não tinha. You may have hindrances, but if you've got faith, it knows no defeat. It's positive. Você pode ter impedimentos, mas se você tiver fé, ela não conhece derrota. Ela é positiva. Let's look at some of her hindrances just for a moment. Vejamos alguns impedimentos dela, só um momento. Someone might have said, remember, you are of a different race. Alguns daqueles podem ter dito, lembre-se, você é de raça diferente. You are a Greek, Serpiovian by nation. Você é uma grega, Ciro-fenícia por nação. He's a Jew. Ele é judeu. In other words, today you'd say, your denomination's not having this revival. Em outras palavras, hoje se diria, as suas denominações não estão tendo esse reavivamento. It makes no difference. Your denomination, whether it is or not. That woman didn't care whose denomination it was. Não faz diferença a sua denominação se está ou não. Não importava para aquela mulher de quem era a denominação. She was a human being who had been created by God, and she had a need, and she had faith that she's going to get it. Ela era um ser humano que havia sido criado por Deus, e ela tinha uma necessidade, e tinha fé, e ia conseguir aquilo. Whether her denomination is cooperating or not, made her no difference. She started off. Quer sua denominação estivesse cooperando ou não, não lhe fazia diferença. Ela começou. She might have had another critic that might have met her down the line and said, well, the days of miracles is past. We don't have miracles no more. Pode ser que ela tinha tido outro crítico que pode ter se encontrado com ela mais adiante e dito, ora, os dias de milagres já passaram. Não temos mais milagres. That could have been a Jew as she got over in this country, where Jesus was, across into Galilee. Esse pode ter sido um judeu depois dela chegar, ela neste país onde Jesus estava, do outro lado na Galileia. Days of miracles is past. There is no such a thing. Os dias dos milagres já passaram. Não existe tal coisa. Still, she was persistent. She was perseverant. Mesmo assim, ela foi persistente. Ela foi perseverante.
The denominational barrier didn't stop her. Neither did any of them who believe the days of miracles has passed. She knew different. A barreira denominacional não a deteve, tampouco qualquer um que cria que os dias dos milagres já haviam passado. Ela sabia que não era assim. First thing, she had something inside her that told her that she'd get what she asked for. Em primeiro lugar, ela tinha uma coisa dentro dela que lhe dizia que conseguiria o que pedia. Oh, people tonight, if you only can hold that in your heart, that God is here to give you the desire of your heart. Oh, pessoal, hoje à noite, se vocês tão somente puderem manter isso no coração, que Deus está aqui para dar-lhes o desejo do seu coração. If you will meet His conditions, nothing can stand. Se vocês satisfizerem as condições dele, nada pode se opor. There might have been a bunch of women come to her and said, look, Sister Lydia, or what her name might have been. Pode ter havido um bando de mulheres que chegaram a ela e disseram, veja, irmã Lídia, ou seja qual fosse o nome que tenha sido. Do you understand that your husband will leave you if you do this? Você entende que o seu marido a deixará se fizer isto? No doubt, boy, she loved her husband. But she couldn't curse or bless that which was in her. Não resta dúvida que ela amava o seu marido, mas ela não podia amaldiçoar ou abençoar aquilo que estava nela. Something was telling her her daughter was dying with epilepsy and she had to get to Jesus. And when she got there, something was going to take place, husband or no husband. Algo lhe dizia que sua filha estava nas últimas com epilepsia. E ela tinha que chegar até Jesus. E que quando ela chegasse aí, alguma coisa ia acontecer, com marido ou sem marido. Some of them might have said, what are you going to do with this afflicted child if it fails? Alguns podem ter dito, bem, o que você vai fazer com esta criança aflita se isso falhar? But she knew it wasn't going to fail. Something was in her that told her it can't fail. Mas ela sabia que não ia falhar. Algo estava nela que dizia-lhe que não podia falhar. If he ever was God, he still remains God. It can't fail. Se ele já foi Deus, ele ainda continua sendo Deus. Não pode falhar. Onward, Christian.